Saudações, meus amigos no Gatãs, eu sou Ciro Teixeira e por cá aborda sobre direito. Se és novo, vai já logo a subscrever, ativa o sininho para que estejas por dentro de todos os vídeos novos. E hoje nós vamos falar sobre um tema bastante pertinente. Na verdade, vamos dar sequência em volta das nossas aulas sobre direito constitucional. Hoje vamos falar sobre o poder constituinte derivado. Procurar entender o que é o poder constituinte derivado, a quem cabe, ou seja, quem tem a titularidade do poder constituinte derivado, quais são as formas de exercício do poder constituinte derivado e quais são os limites que a própria Constituição atribui ao poder constituinte derivado. Então, subscreva o canal, partilha para que mais pessoas estejam por dentro dos nossos conteúdos jurídicos e vamos ao nosso vídeo. Saudações, meus amigos no Gatãs. Hoje, como já referi, vamos falar sobre o poder constituinte derivado. Então, o que vem a ser o poder constituinte derivado? O poder constituinte derivado é também denominado como poder de revisão. Só a palavra revisão já acaba sendo autoexplicativa. Quer dizer que o poder constituinte derivado vai ser a faculdade conferida pela própria Constituição para que ela seja objeto de alteração. Ou seja, o poder constituinte derivado vai ser a faculdade ou poder reconhecida pela própria Constituição para que ela possa ser objeto de alteração. Quer dizer, como nós aprendemos, a Constituição é a lei suprema de determinado Estado, é ela que traça as linhas fundamentais de determinado Estado, é ela que ocupa a posição hierarquicamente superior. Ela, como carrega todos esses poderes fantásticos e inabaláveis, ela entendeu também atribuir um poder que permita que ela possa ser objeto de alteração. Aí falamos sobre o poder constituinte derivado, que é a faculdade reconhecida pela própria Constituição para que ela possa ser objeto de alteração. Assim sendo, a quando dessas alterações podemos verificar o poder constituinte formal e o poder constituinte material. Será o poder constituinte formal quando estamos a falar da criação de normas constitucionais que estarão inseridas no texto constitucional, ou seja, vai criar-se normas constitucionais e estarão elas inseridas dentro da própria Constituição. Já o poder constituinte material, estamos a falar daquelas normas constitucionais que serão criadas, só que não estarão inseridas no texto constitucional, mas terão então aquilo que é a relevância constitucional. Ou seja, o poder constituinte derivado vai ser essa faculdade que a própria Constituição, como sendo a lei magna de determinado Estado, vai conferir para que ela possa ser objeto de alteração. E a quando essa alteração podemos verificar o poder constituinte formal, que vai ser quando vai se criar leis constitucionais e vão ser colocadas dentro da Constituição. Já o poder constituinte material vai ser quando vai se criar normas constitucionais, mas não estarão inseridas dentro da própria Constituição. Exemplo específico para a República de Angola é o artigo que alude ou que fala sobre a nacionalidade. Vamos lá ao nosso artigo, por exemplo, ao artigo 9 da nossa Constituição, fala sobre a nacionalidade. Todavia, ela é muito sintética, mas existe uma lei própria que discorre sobre a nacionalidade, ou seja, foi criada de forma ordinária uma lei que debruça de maneira mais concisa sobre a questão da nacionalidade. Esta matéria que debruça acerca da nacionalidade tem um pendor constitucional, ou seja, tem uma relevância constitucional. Só não se encontra inserida no texto constitucional ou dentro da nossa Constituição. Agora, quanto à titularidade do poder constituinte, ou seja, quem tem afinal o poder de fazer a revisão da Constituição, ou seja, quem tem o poder de alterar a Constituição. Para isto aqui existe uma diversidade doutrinária, vamos encontrar diversas teorias,
Dentre elas temos a teoria do direito divino, esta teoria que entende que o poder constituinte provém de Deus, e Deus confere esse poder constituinte. Temos a teoria da soberania nacional, que entende que o poder constituinte está assente no Estado. Temos a teoria marxista, que entende que o poder constituinte está com a classe dominante, aqueles que apresentam o maior poderio econômico. Todavia, não acabamos respondendo à questão: quem tem, afinal de contas, o poder constituinte? De acordo ao nosso ordenamento jurídico, ou nos baseando na nossa Constituição, que é a lei magna do nosso Estado, o poder constituinte encontra-se assente no povo, ou seja, a República de Angola colocou o poder constituinte à mercê do povo. Aqui encontramos o princípio da soberania nacional, ou seja, o princípio da soberania popular. O povo é que é soberano. Todavia, não estamos a dizer que é o povo que vai sentar, vão reunir-se e criar ou fazer a revisão na Constituição. Por isso é que devemos falar sobre a forma de exercício do poder constituinte. Afinal, se estamos a dizer que é o povo que tem o poder constituinte, o povo que é soberano, de acordo ao princípio da soberania nacional, e como reconhece claramente o artigo 3 da nossa Constituição, como é que afinal o povo faz alteração na Constituição? Como é que o povo exerce esse poder constituinte, afinal de contas? A resposta é muito simples. Vamos ter que falar sobre as formas de exercício do poder constituinte, ou seja, como é que o povo exerce esse poder constituinte. Aí vamos encontrar a forma democrática. A forma democrática, que é a que nós utilizamos claramente, só que na forma democrática apresenta sobre três figuras. Temos a forma representativa, a forma direta e a semi-direta. No ordenamento jurídico angolano, claramente vigora a forma representativa, que vai ser o quê? O povo que tem esse poder constituinte, por via do sufrágio universal, que é o direito de voto, vai eleger os seus representantes e, por consequência, estes mesmos representantes vão zelar por aquilo que são os interesses das pessoas que os elegeram, para então assim fazer a devida revisão. Ou seja, de acordo à forma representativa, o povo escolhe um representante e este mesmo representante vai agir segundo aquilo que são os interesses do povo. Mas agora, a título didático, quando falamos da forma direta, aí entende-se que sim, aí o povo vai reunir-se e vai então tratar ou traçar uma devida revisão na Constituição, o que na verdade para os dias atuais é raro. E quanto à semi-direta, estamos a falar que a Assembleia pode então fazer a devida revisão na Constituição, todavia deve depois remeter à aprovação da população ou dos cidadãos, por via então de um referendo. São essas três formas de exercício do poder constituinte: a representativa, a semi-direta e a direta. Já verificamos que para a República de Angola verifica-se a forma representativa. Os angolanos, por via do voto, ou seja, por via do sufrágio universal, vão eleger os seus representantes e esses representantes, por consequência, no Parlamento, ou seja, na Assembleia Nacional, vão agir segundo os interesses daqueles que lhes conferiu então este poder. Bem, se estamos a dizer que o poder constituinte derivado é a faculdade ou poder que a própria Constituição vai conferir para que ela possa ser objeto de alteração, como é que isto funciona? Ou, por exemplo, como é que cá no ordenamento jurídico encontramos presente? Vamos fazer um discurso mais legalista com base na nossa própria Constituição, sendo que é esta que ocupa a posição hierarquicamente superior, segundo a pirâmide de Hans Kelsen. Vamos no nosso artigo 35, primeiramente, da nossa Constituição, para podermos entender. O artigo 35 fala sobre os limites temporais. Vou ler para vocês. A Assembleia Nacional pode rever a Constituição decorridos 5 anos da sua entrada em vigor ou da última revisão ordinária. Aqui encontramos já um limite imposto pela própria Constituição. Quer dizer, a Constituição deu a primazia de ela ser objeto de alteração, todavia ela foi explícita ao dizer que só poderá ser objeto de alteração
decorridos 5 anos após a sua entrada em vigor, ou seja, para ser objeto de revisão, só pode ser possível depois de ela entrar em vigor e ter a duração de 5 anos, ou depois da última revisão constitucional que ocorreu. Neste caso, a Constituição deixa explícita que só pode ser objeto de alteração depois de decorridos 5 anos. Então, nos termos do artigo 235, encontramos este poder que a Constituição confere para que seja objeto de revisão. Todavia, encontramos também este limite que ela atribui para que possa ser objeto de revisão. Estamos a falar que deve ser num período de 5 anos. Vamos agora ao nosso artigo 236, que fala sobre os limites temporais. Sobre os limites temporais, na verdade, a Constituição está a dizer que há certas matérias dentro da Constituição que não podem ser objeto de alteração sob a pena de descaracterizar a própria Constituição, ou seja, sob a pena de mudar a própria essência da Constituição. Mas para entendermos melhor, vou ler para vocês. Limites materiais. As alterações da Constituição têm de respeitar o seguinte, 2 pontos. A dignidade da pessoa humana, a independência, a integridade territorial, a unidade nacional, a forma republicana de governo, a natureza unitária do Estado, o núcleo essencial dos direitos, liberdades e garantias, o Estado de Direito e a democracia pluralista, a laicidade do Estado e o princípio da separação entre o Estado e as igrejas, o sufrágio universal, direto, secreto e periódico para a designação dos titulares efetivos dos órgãos de soberania e das autarquias locais. Pronto, enfim, é muitos pontos que a própria Constituição vai referenciando que, a quando da sua alteração, são matérias que não devem ser necessariamente mexidas para não descaracterizar a própria Constituição ou para não mudar a própria natureza ou essência da própria Constituição. Vamos agora ao nosso artigo 237, que fala sobre os limites circunstanciais. Durante a vigência do estado de guerra, do estado de sítio ou do estado de emergência, não pode ser realizada qualquer alteração da Constituição. Quer dizer que a Constituição está a dizer, ela enquanto a lei suprema da República de Angola, que no estado de guerra, no estado de emergência ou estado de sítio, ela não pode ser objeto de alteração. Assim sendo, estes 3 artigos que nós referenciamos, estamos aqui a falar dos limites que a própria Constituição impõe a quando da questão dela ser objeto de alteração. Ou seja, a Constituição, sendo a lei suprema da República de Angola, sendo a lei que está acima de qualquer outra lei, sendo ela a lei das leis, ela está a dizer, olha, vocês podem realmente alterar, todavia terão de respeitar a certas regras, a certos limites, e acabamos de verificar esses limites. Estamos a falar dos limites temporais, que devem ser necessariamente respeitados ou decorridos 5 anos para que possa ser possível falar-se da revisão da Constituição. Temos os limites materiais, que está a dizer que há certas matérias na Constituição que não podem ser objetos de alteração para que não mude a essência, para que não mude a natureza da própria Constituição. E estamos a falar dos limites circunstanciais, que a Constituição está a dizer que em situações de guerra, de sítio ou de emergência, a Constituição não pode ser objeto de alteração. Assim sendo, são esses os limites que a Constituição coloca para que possa ser objeto de alteração. Então, em resumo, o que deves saber é que o poder constituinte derivado vai ser esse poder ou faculdade que a própria Constituição, enquanto a lei suprema de um Estado, vai conferir para que ela possa ser objeto de alteração. Porque entende, não tem nenhuma lei que está acima da Constituição. O que a Constituição dita deve ser respeitado sobre qualquer circunstância. Então ela tem de ser justa a ditar também as situações em que possa ser alterada. Então é a Constituição que vai legitimar, é a Constituição que vai dar a faculdade de a mesma poder ser objeto de alteração. Assim sendo, ela, como é que vai conferir este poder? Ela vai conferir atribuindo aqui também os órgãos qualificados, todavia também vai estabelecer os devidos limites que devem ser respeitados
ou as devidas regras que devem ser respeitadas para que ela possa ser objeto de alteração. E também podemos aprender quanto à titularidade do poder constituinte, que é assente no povo, mas só que o povo vai exercer este poder constituinte no que diz respeito à forma representativa, ou seja, o povo vai eleger o seu representante por via do direito de sufrágio, estamos a falar do direito de voto, e o seu representante, por consequência, na Assembleia Nacional, vai traçar ou vai agir segundo aquilo que são as pretensões da pessoa que o elegeu. Espero que tenhas gostado da nossa aula resumida em volta do poder constituinte derivado. Então, logo já subscrever o meu canal como forma de agradecimento. Subscreva, deixa a tua opinião em volta deste vídeo e dos demais vídeos. Deixa a tua crítica, elogio. Pronto, tudo que lhe aprover será bem-vindo para a nossa parte, porque a ideia é conferir esta interação, este intercâmbio e que todos vocês façam parte da nossa família no que tange. Então, sem mais delongas, porque o jurista é conhecido por falar muito, vamos encerrar o nosso vídeo e um bom dia, uma boa noite ou uma boa tarde, de acordo com a hora que tenhas usado este vídeo.